Planeta dos Macacos é uma franquia extremamente conhecida no mundo do cinema, tendo seu primeiro filme lançado em 1968, com continuações sendo lançado até 1973, sendo um sucesso absurdo e fazendo assim com que o estúdio ganhasse muito din-din. Então, logicamente, ao decorrer dos anos, a pergunta que ficava entre os estúdios é: quando teremos um novo Planeta dos Macacos? A verdade é que hoje em dia já tivemos até uma trilogia com incríveis filmes e até o último filme lançado em 2024. Porém, o que poucas pessoas sabem é que em 2001, o tal diretor maluco foi chamado para dirigir um reboot da saga. Porém, eu sei que você deve estar imaginando: ah, mas eu nunca ouvi falar nesse filme. E hoje vocês vão saber o porquê. Bem, meus amigos, o filme começa nos apresentando Péricles, mas não é o que tu tá pensando. Péricles é o assistente do nosso astronauta, que aqui é interpretado pelo Mark Wahlberg. E por incrível que pareça, a melhor coisa que tem nesse filme é que com 3 minutos tu já consegue ver a bosta que ele vai ser. Porque assim, no começo do filme nos é mostrado que este ano se passa em 2029. E os caras em 2029 ainda estão usando macaco pra fazer tarefa pra eles. Macaco, o que é um absurdo se tu for parar pra pensar, porque o último voo que teve macacos foi em 1996, 7 anos antes de lançar o filme. Mas tudo bem, quem sou eu pra julgar? Bom, o filme dá seguimento e nos é mostrado na nave que a central de controle avistou uma anomalia temporal. E é aí que eles têm a ideia de ir lá investigar essa anomalia temporal. E até aí tudo bem, afinal eles são cientistas, esses são os trabalhos deles. E é aí que vem a merda, porque já é errado eles mandarem os macacos. Só que mais errado ainda são eles que escolheram o macaco que queriam. Só que qual macaco eles decidem levar? Simplesmente o macaco que acabou de reprovar no teste, sendo que no começo é mostrado 543 macacos. Pra melhorar a situação, o que que acontece? O nosso querido astronauta de QI negativo, porque assim, até onde eu sei, astronauta tem que ser inteligente. E qual a resolução dele pra pegar o macaco dele que sumiu na anomalia temporal? Entrar na anomalia temporal. Irmão, isso aqui é cinema puro. Nosso astronauta vai então tentar resgatar o seu macaco e o que que acontece? Ele obviamente entra na anomalia temporal e vai parar em 542 bilhões de anos após Cristo. Bom, chegando nesse planeta misterioso sem a sua nave, ele avista vários seres humanos correndo, mas se você reparar bem, não são seres humanos normais. São seres humanos meio que primitivos. E aí, bom, no meio dessa muvuca ele acaba correndo junto com os outros seres humanos. E de repente nos mostra macacos. Mas não são apenas macacos, são macacos com trampolim nos pés, porque a altura que esse macaco pula, nem o LeBron James com anabolizante pularia. Bom, o nosso querido protagonista é preso pelos macacos, uma pá de figurante que eu sinceramente ouvi falar 2 frases. Depois de ser capturado, nosso querido astronauta é levado para a cidade dos macacos para ser revendido como escravos. Porque nesse universo os humanos eles servem como escravos para fazer tarefas domésticas para os humanos. E é nesta parte da história que a gente conhece a macaca Mila, que é mais ou menos uma defensora dos seres humanos. A partir daí, o nosso astronauta ele é preso em uma cela. E o que que acontece? A macaca Mila, ela é meio curiosa e ela quis investigar o que aconteceu e quem são esses novos humanos. E ao chegar bem perto da cela deles, o Mark Wahlberg simplesmente agarra a macaca e faz ela de refém. E é aí que o senhor de escravos decide abater os seres humanos para que a Mila possa ser libertada. Porém, como ela é muito defensora dos seres humanos, ela insiste para que ele não faça isso e em troca ela paga muito dinheiro por eles. Vende ele pra mim. Ficou maluca. Ele é selvagem. Aliás, os dois são. E é aí que o nosso querido astronauta vai parar na casa da Mila para fazer as atividades domésticas. Ele e uma outra figurante. E aí conversa vai, conversa vem, atividades rolando, um vai aqui, outro lava a louça ali. Ele simplesmente pega uma faca e começa o seu plano de fuga junto com a figurante. Mas antes, ela dá uma condição de salvar toda a sua família. Então vai lá, nosso astronauta corajoso. Já tá toda a família da loira. Aí tem o pai, tem a criança e tem mais 543 figurantes juntos. Com essa cena deles correndo pela cidade é simplesmente uma loucura. Ele tá num ambiente cheio de macacos que, ao meu ver, são instintivamente mais sobreviventes à natureza que nós. E os macacos simplesmente não conseguem achar. Então fica um monte de macaco batendo na porta um do outro, perguntando se viu e não viu. Sendo que simplesmente os malucos estão correndo. É só os macacos pular e eles vê eles. E no meio dessa fuga inteira, eles acham a macaca Mila, que tava procurando por eles, e ajudam eles a fugir. Bom, e no meio dessa fuga é importante pontuar que o General Tate, que é o macaco responsável pelo exército dos macacos que odeia os seres humanos, consegue avistar
avistar o Mark Wahlberg, os seus figurantes e a macaca Mila junto com eles. Então ele declara eles traidores. Bom, ao sair da vila dos macacos, a Mila avisa pros humanos que existe um lugar proibido onde os macacos não vão. Então que nossos queridos protagonistas decidem ir pra esse lugar isolado. Porém, antes o nosso astronauta decide passar no local onde sua nave tinha caído pra pegar algumas ferramentas. E é aqui, meus amigos, que tem uma das cenas mais engraçadas do filme. E é aqui, meus amigos, que descobrimos que os macacos têm medo de água. E por incrível que pareça, antes de eu julgar o diretor, ele simplesmente tem embasamento. Porque de fato, os macacos e os chimpanzés e os gorilas, eles têm tendência a afundar por conta da sua densidade corporal. Então assim, você aí que tava criticando o nosso querido Tim Burton, retire-se. Vai embora. Bom, após Mark Wahlberg pegar o seu equipamento, ele pega uma pistola que atira plasma, raio laser e explode. Estava submerso, o equipamento funcionar tão bem quanto um equipamento zero. Os macacos que estavam do lado deles, que eram considerados traidores, provavelmente iriam ser punidos se fossem pegos. Simplesmente quebram a arma dele pelo simples motivo de que o filme não iria acabar do jeito que o roteiro quer. Não faz sentido nenhum pra eles quebrarem isso. Após pegar esses equipamentos, o Mark Wahlberg também pega um rastreador que dá comunicação com sua nave. Logo ele acredita que a nave possa estar no planeta e possa vir a resgatar ele. E por coincidência ou não, esse rastreador aponta justamente no local isolado que a macaca Mila tinha avisado pra ele. Bem, então todos decidem ir atrás desse local. O senhor de escravos macaco é pego e acaba indo junto com eles como refém. E eles vão em sentido de lá. No meio do caminho pra chegar neste local isolado, eles encontram um acampamento militar repleto de macacos que estão à procura deles. Então, usando toda a sua sabedoria, simplesmente nosso querido astronauta de QI negativo tem a brilhante ideia de atravessar um lago que une esses dois pontos usando cavalos, já que a macaca Mila e o outro gorila não sabem nadar. Com o plano estabelecido, então, eles esperam anoitecer e chegando na noite, eles roubam os cavalos e correm em direção às águas. Bom, o plano dá certo, metade da tripulação consegue fugir, Mark Wahlberg consegue pegar a macaca Mila e atravessar o outro lado sem que nenhum deles morresse. Porém, agora os macacos sabiam a localização deles e sabiam para onde eles estavam indo. Então agora era só questão de tempo até eles chegarem. Chegando no local que seu rastreador aponta, Mark Wahlberg então descobre que esse local é sua nave destruída por milhões de anos. O local tá totalmente destruído e soterrado de areia. Ele simplesmente então começa a vasculhar o lugar e encontra uma fonte de informações de como eles chegaram ali. Então nos é explicado no filme que após o nosso querido macaco Semus e o nosso querido astronauta de QI baixo entrarem nessa fenda temporal, eles foram atrás pra tentar resgatar. Porque é óbvio que uma equipe da NASA teria essa ideia genial. Os caras são treinados a vida inteira pra fazer um serviço. E aí no mesmo dia e praticamente na mesma hora eles conseguem perder um macaco, um ser humano e uma estação espacial. Viado, isso é tão absurdo que só perde pro final. Bom, após essa revelação bombástica, o nosso querido Mark Wahlberg se encontra em estado de choque. E já que o General Tate e o resto do exército dos macacos sabem onde eles estão, é só questão de tempo até que eles os encontrem. Então, a alternativa mais viável naquele momento que eles tomam de decisão é simplesmente lutar. E é aí que, mexendo nos botões da nave, Mark Wahlberg ainda descobre que a nave tem energia suficiente para ligar uma turbina do motor. E assim, sinceramente, eu nem vou debater nada sobre isso porque eu já nem sei mais o que esperar desse filme. Após traçar este plano, chegaram um monte de humanos lá que eu não sei de onde vieram, por algum motivo estavam ali. Para uma estratégia de rezar para que tudo dê certo, finalmente os macacos os encontram e é dado a ordem de ataque. Felizmente, o plano de Mark Wahlberg funciona e eles conseguem eliminar muitos macacos. Não suficiente, mas muitos. E então se inicia a grande batalha final. Muitos figurantes morrendo, quando de repente Semus aparece no céu. Ah, mas por que ele aparece agora? O roteiro explica? Acontece alguma coisa? Não, irmão, é porque simplesmente o roteiro quer. Então, com a chegada de Semus, os macacos acreditam ser uma antiga profecia de que Semus retornaria. Logo então, todos se abaixam e começam a agradecer a Semus. Menos o General Tate, que está tão revoltado com a revolta dos humanos, inclusive ele agride nosso macaquinho Semus, de tão cego que ele está pela loucura. Bom, os dois ficam correndo pro lado um pro outro, Mark Wahlberg tenta sacar a arma que ele encontrou na nave, nada dá certo até que ele vê uma oportunidade de prender o General Tate dentro da nave e é isso que é feito. Após a prisão do General Tate, nosso querido Mark Wahlberg sai pra fora, todos estão calmos, tranquilos, sem guerra mais. Mark Wahlberg se despede de todo mundo, inclusive dá um beijo na macaca, dá um beijo na humana, e este homem simplesmente pega todo mundo. Não importa se é macaco ou humano. Ele pega o nosso querido macaquinho Semus no colo e quando a gente acha que eles vão embora juntos, ele simplesmente deixa o macaco que fez a tripulação inteira dele morrer com os outros macacos.
E simplesmente é isso. Ele já tá tão puto que ele tá nesse planeta há tanto tempo que foda-se o macaco dele. Ele entra na nave e simplesmente o final que está por vir é simplesmente um dos piores finais de todos os tempos. Ele entra na nave, ele volta pro seu tempo decorrido, cai numa espécie de museu nos Estados Unidos e quando ele adentra nesse museu, ele simplesmente encontra o Abraham Lincoln macaco e uma plaquinha de agradecimento ao General Tate. E agora você deve estar se perguntando, o que que General Tate fez pra ele sair dali? Você vai explicar, né? Eu não vou explicar, irmão, porque simplesmente eu também não sei. O Tim Burton não descreveu nada, ele simplesmente tacou isso no ar, não descreveu o que aconteceu nem nada. Até onde a gente sabe, o General Tate estava preso, né? Então o que aconteceu? Ninguém sabe. Bom, a minha nota pra esse filme é simplesmente um sólido nota 5, porque apesar dele ter muitos defeitos de roteiro, ter um final tenebroso, ter personagens horríveis que não servem pra nada, ele ainda assim consegue entregar pontos legais. O figurino dos macacos é um figurino extremamente bom. Os efeitos especiais desse filme também são muito bem aprimorados. Quando eu tava assistindo esse filme eu nem pensei que era um filme de 2001. Apesar do roteiro não ter coerência nenhuma e ter momentos que só servem pra fazer o roteiro funcionar, entre aspas, ele ainda consegue ser um filme no mínimo divertido. E eu encerro esse vídeo com a melhor frase do filme. Nunca mande um macaco fazendo o trabalho de um homem.